Nós começamos bem pequenos, com uma salinha, e isso lá em 2000, né? A parceria com o André, a sociedade, veio a partir de 2004. E sempre muita luta, e hoje ainda continua com muita luta. Não é uma situação confortável, e a gente também não quer se colocar numa posição de situação confortável. A gente sempre está buscando melhorar, né? Como pessoa, né? Como ser humano. O escritório, eu falo que ele é um ser vivo. Ele também não é diferente. Existe eu, Alex, existe Taeli, Prisciele, o André, mas existe o escritório também, que é a conjugação, a união de todas essas pessoas, né? E ali ele tem ali os seus valores, os seus princípios. Então, é algo que a gente prima também, sempre ter um bom relacionamento com as pessoas, internamente ou externamente, tanto eu e o André, questão de ética, transparência, relacionamento com o cliente direto, uma linguagem mais assertiva. Claro, olhando também para o ambiente de trabalho, um ambiente que seja saudável, é algo que a gente também sempre valoriza. Ter paz, dormir com tranquilidade. Então, eu acho que isso é realmente importante. Não adianta nada a gente ter um sucesso financeiro e não ter paz de espírito. Para mim, isso não funciona. O que funciona é ter paz de espírito, acrescido da satisfação pessoal, profissional. Então, eu acho que isso que realmente importa. Eu acho que no final das contas o que caracteriza muito a nossa maneira de agir é o olhar para pessoas. A gente gosta de gente. A gente vê alguém a partir da sua característica fundamental, que é a sua humanidade. E o que aconteceu ao longo do tempo é que as pessoas foram perdendo essa capacidade de olhar o humano que existe dentro de cada um de nós. Mas isso é muito da nossa essência. Eu acho que esse olhar para entender que ali tem um ser humano, que aquele ser humano tem a sua complexidade, que tem as suas questões, tem as suas demandas. Nosso desafio sempre foi de conseguir enxergar essas pessoas a partir da sua humanidade e enxergar que demandas ela tem, especialmente quando ela é cliente, de que maneira a gente resolve aquela demanda e como é que a gente faz isso a partir de um conjunto de pessoas que serão diferentes e que a gente vai olhar para essas pessoas também a partir dessa diferença, identificando que um time será muito mais bem formado se a gente tiver pessoas com habilidades, com competências que sejam complementares. O que é o Bem Aprender? O Bem Aprender ele é um programa de desenvolvimento de competências comportamentais para as pessoas. E eu acho que é mais do que isso até, isso é o nome formal que ele recebe, mas eu acho que é uma oportunidade que a gente tem e que o escritório oferece para que a gente se torne pessoas melhores. E não só melhores para o outro, mas especialmente melhores para nós mesmos, né? Eu admiro muito a personalidade do Dr. André, como também admiro muito a personalidade do Dr. Alex. O Dr. Alex representa para mim a seriedade, a responsabilidade com o trabalho, o comprometimento no dia a dia. O Dr. André reflete a espontaneidade, a alegria e demonstra que o trabalho também pode ser realizado de forma mais leve. Não tem como falar da Taeli Advogada sem o FCS, sem o escritório. Ele contribuiu e ainda contribui para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento pessoal. Todas as minhas conquistas, os amigos que eu fiz, que eu carrego, de pessoas que já passaram por aqui, foi graças ao escritório que eu tive essa grande oportunidade. Então, eu só tenho que agradecer. Eu sinto que aqui é um espaço de evolução e crescimento e o meu sentimento é de gratidão, porque eu pude, aqui no escritório, evoluir como pessoa e como profissional e aprender e conviver com as pessoas. Eu acho que é um destaque da FCS Advogados. O FCS, além de ser uma empresa, uma advocacia, é um formador de pessoas e de talentos. De fato, a empresa tem um olhar muito humano para todas as pessoas, tanto clientes quanto funcionários. Buscam pessoas como eu, que são jovens, que estão aprendendo e constroem esse talento, moldam esse talento para um futuro muito promissor aqui dentro. Bom, o escritório FCS é um lugar extremamente acolhedor. A primeira impressão que eu tive foi da beleza e da organização do escritório, mas no segundo momento, e que foi a marca que ficou registrada, foi o acolhimento que eu tive. O que eu tenho por aqui, por essas pessoas, por esse ambiente, além de carinho, é um exemplo de conduta e de forma de trabalhar e de ser pessoa. Lá eu não aprendi só a ser profissional. Lá eu tive um aprendizado mesmo humano de como ser uma pessoa de bem. Quando eu comecei na FCS, eu não tinha noção, a dimensão de como seria estar naquela equipe. E, de repente, eu me vi ganhando uma família. Porque, além de aprender, tinha a questão da cooperação, da amizade, do carinho, da atenção. Eu falo, e já falei isso várias vezes,
foi o melhor lugar que eu trabalhei. Quando eu entrei aqui, eu me identifiquei e eu consegui encontrar na FCS esse apoio. Aqui as pessoas não são engessadas. Eu acho isso muito legal do Dr. André e do Dr. Alex, que eles deixam livre para você criar a sua tese. Isso é muito bom. Logo que eu me mudei para o Mato Grosso, para Primavera do Leste, o Dr. André e o Dr. Alex me ligaram e acabaram me contratando para trabalhar à distância de Primavera do Leste para o escritório em Cuiabá. Com certeza, o que mais me chamou a atenção no FCS foi o ambiente de trabalho. Era um ambiente extremamente acolhedor, com muito respeito e com muito carinho entre todos da equipe e também entre o Dr. André e o Dr. Alex. Desejar mais sucesso, mais trabalho, mais pessoas com essa capacidade de transformar um trabalho na família. E é muito sucesso, sem perder a essência, aquela essência de quando nós éramos 3, 4, 5. Eu desejo para o FCS Advogados que continue sendo essa empresa que impacta positivamente a vida das pessoas, que fez a diferença na minha vida e que eles possam continuar fazendo diferença na vida das pessoas que estão lá ou que podem vir a fazer parte desse grupo. O Alex foi nosso advogado durante muitos anos. Praticamente esses 20 anos de escritório, talvez mais de uma década, ele foi nosso advogado, cuidando dos nossos interesses dentro do hospital, seja na questão tributária, seja na questão civil, seja na questão de processo de pacientes e tudo. Então, ele foi fundamental na transição das vendas também do hospital, ele participou com a gente na venda do hospital e a importância dele foi a segurança que nós tivemos durante todo esse período. Nós nunca tivemos problemas praticamente nenhum em relação ao hospital com a sociedade. Começamos há muitos anos, né? Hoje nós consideramos mais ou menos uma família, né? Ele continua sendo a pessoa maravilhosa que eles são, né? E aí nós estamos sempre juntos. A gente trabalha há mais de 10 anos juntos, desde a época da Citilar, que ele cuidava de todos os processos tributários, trabalhistas, cíveis, tudo que é de problema, tudo que é de processo, sempre eles nos defenderam muito bem, são pessoas maravilhosas. Sempre na minha vida eu sempre gostei de fazer negócio com gente que eu gosto. Então eu tenho que gostar da pessoa, eu tenho que ter uma empatia com a pessoa para conseguir trabalhar junto, né? E a hora que eu ligo, ele sempre me atendeu muito bem. A gente tem uma relação fantástica, né? Ele, Dr. Alex, são pessoas assim que passaram a ser amigos, né? Então é uma relação muito legal, de amizade e de muita confiança. Bom, é uma alegria e um imenso prazer poder falar um pouquinho sobre a comemoração dos 20 anos do escritório FCS. É uma honra porque o Hospital Geral, no qual eu estou na gestão, é o primeiro cliente do escritório. Então, há 20 anos atrás, quando o escritório foi fundado, a primeira grande parceria foi com o Hospital Geral. E o que é legal e o que vale a pena eu destacar dessa parceria? É uma parceria construída com muito conhecimento técnico, muitas vitórias, mas também de uma relação que foi crescendo e amadurecendo ao longo do tempo, culminando que hoje eu posso chamar tanto o Dr. Alex como o Dr. André e toda a equipe de amigos. Eles realmente são amigos do Hospital Geral, defendem a causa, lutam pela entidade, comemoram conosco todas as vitórias advindas ao longo do tempo, planejam estrategicamente, pensam como a gente pode melhorar a nossa visão jurídica. E tudo isso faz parte também. Então, o crescimento do Hospital Geral passa por essa grande parceria que nós temos com eles. Bom, em primeiro lugar, parabenizar os mais de 20 anos da existência do escritório, o Alex, o André, toda a equipe que trabalha com eles. Aqui no Sindesmat são praticamente mais de 18 anos que eles prestam serviço. Só por o tempo de serviço já demonstra o bom relacionamento que o sindicato e os advogados têm tido com a gente. Eu tenho percebido que tem prestado um trabalho muito bom, tem suprido todas as nossas demandas e eu acho que isso é que fez com que essa parceria, vamos dizer assim, está sendo tão duradoura, né, que são mais de 18 anos. Só tenho que parabenizar o escritório e que tenha muitos 20 anos aí de sucesso pela frente. É uma felicidade para mim muito grande participar dos registros, né, dessa comemoração de um marco de 20 anos de escritório. Eu que acompanho o escritório e estou nessa parceria há 16 anos,
Posso dizer que eu acompanhei grande parte da história do escritório. Eu que comecei como advogada, como funcionária do escritório. E eu me lembro bem que na época foi o primeiro escritório que eu trabalhei de advocacia. E na época eu tinha feito entrevista para 2 escritórios e eu fui convidada a trabalhar para os 2. E a minha decisão por trabalhar com a FCS, que na época ainda não tinha esse nome, é porque eu vi que ali eu tinha uma grande oportunidade de aprender. E depois disso, já como cliente, né, na qualidade de gestora do Sindesmat, vi o crescimento deles, o tanto que eles cresceram ao longo desses anos, que vocês continuem crescendo com essa mesma essência, que é a que me fez, né, lá no início escolher o escritório e que nos faz todo dia escolher como o nosso jurídico aqui do Sindesmat. Na realidade, somos clientes da FCS já há aproximadamente uns 15 anos. E o nosso relacionamento começou até de uma maneira diferente. Porque, na realidade, o Dr. André era advogado de um parceiro nosso e tivemos a oportunidade de estar com ele, sendo advogado deste parceiro, no momento que ele foi analisar o nosso contrato junto a essa parceria. E o Dr. André foi extremamente detalhista, nos fez pontuar cada ponto, cada detalhe do contrato, e isso nos chamou a atenção e depois a gente acabou tendo um relacionamento, inclusive, extra-profissional, e numa oportunidade que a gente precisou de um profissional com as características do Dr. André e juntamente com o Dr. Alex, e aí nós começamos esse trabalho junto ao escritório. E assim, somos muito gratos pela atuação, dedicação e empenho de toda a equipe. Realmente o André, a diferença de idade vai alguns anos, alguns janeiros, né? Eu não conhecia o André, né? Eu conhecia o avô, né, o João Balão, e o pai, né, que é arquiteto, já conhecido, né? O André, a gente não teve oportunidade de conhecê-lo quando criança, adolescente. E o Dr. Nilo, eu formei na mesma faculdade que o Dr. Nilo formou. Aí é uma diferença de alguns anos também. E o Dr. Nilo, uma pessoa competente, um profissional de qualidade, né? E ele montou o CEDIC e fez uma holding, né, no CEDIC. E aí, em conversa com o Nilo, e a gente gostava muito de conversar com o Nilo, porque além dele ser um profissional na área médica, ele como pessoa, como empresário, né, é muito respeitado. E ele falou: Paulo, nós fizemos aqui a holding no CEDIC, eu acho que a Fêmina está na hora de fazer. Eu, particularmente, nem sabia o que era holding, né? Mas vou indicar para você 2 profissionais da melhor qualidade. São 2 jovens advogados, e aí nós tivemos a oportunidade de conhecer o André e o Alex. E acabamos fazendo, né, a holding da Fêmina, graças à indicação do Nilo e o trabalho do André e do Alex. A única coisa que eu posso colocar primeiro é agradecer por ele ter entrado no nosso trabalho, na nossa vida de empresário da área de saúde, e que só teve satisfação, só teve prazer, satisfação, e que eles nos deram uma abertura para a gente enfrentar o nosso trabalho, que não é fácil. Eu conheci André desde de criança, nós éramos vizinhos no bairro Santa Rosa, e eu sabia que ele tinha formado, tinha especializado e tal. Aí liguei para ele e pedi o André, expliquei o que eu estava querendo. Ele falou que estava trabalhando com o Alex, que eu não conhecia na época, e que eles aceitariam enfrentar esse pedido meu de separar. Eu nem sabia na época, chama cisão, fazer uma cisão das empresas, né? Bom, o que os outros já tinham passado 1 ano e não tinham feito, e em um mês e meio, estava pronto os contratos sociais das empresas, a separação. Mas foi um negócio assim que eu falei, nossa, não sabia que podia ter sido tão rápido. E isso já tem mais de 20 anos que nós trabalhamos com eles, até hoje nós trabalhamos com eles. O fato é que nesses 20 anos tem dado tudo muito certo com eles. Nós não temos uma queixa. Eu acho que eles são bastante ágeis, de tal maneira que eu, particularmente, e meus sócios pensam a
mesma coisa, a gente tem assim se sentido muito felizes de estar trabalhando com eles e mais que isso, a gente tem uma certa tranquilidade, porque você sabe que você está apoiado, você tem a orientação de um grupo de advogados que sabe o que estão fazendo, que te orienta para o caminho certo e que sempre acaba te levando ao sucesso.